Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, bom dia, terça-feira e parece que o pior já passou, mas calma, vamos ver aí no dia de hoje o que acontece com o nosso Ibovespa, aí um dia de cada vez, né, claro, aí de repente uma semana de cada vez, aí de repente um mês de cada vez e devagarinho o investidor, principalmente o iniciante, ele vai criando o senso de longo prazo, o senso de contexto, o senso de unidade, só que não diária. Na unidade mensal, na unidade anual, às vezes o cara fica muito paciente, tá bom? Então, nosso Ibovespa voltou abaixo da LTB, respeitou-a por uma hora aqui no dia de ontem, e aí voltou a rompê-la, e aí deixou 0,5% de alta, com 443 bilhões de volume, numa segunda-feira aí retomando um pouco de volume na bolsa, depois da já famosa, e ainda não vi nenhuma notícia dizendo que resolveu 100%, o probleminha da B3, mas há de se imaginar que sim, né? Ontem mesmo, acho que foi no vídeo de Bom Dia, nós falamos sobre isso e a própria matéria ela falou que era um pontual e deveria caminhar para uma solução definitiva, tá bom? Mas vem comigo, deixa o like, se inscreve, compartilhe, me segue no Instagram Moro Dinheiro Oficial e entre no Telegram. E está começando um Bom Dia Notícias, um bom dia para você e vem comigo para as notícias mais quentes do mercado. Bora lá então, Planalto mira dividendos em reforma do imposto de renda. Alas do governo Bolsonaro defendem ainda aumento da faixa de isenção para cerca de 3 mil. Ele está falando da isenção do IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, tá bom? A pedido do Palácio do Planalto da Economia está avaliando... O Ministério da Economia está avaliando a possibilidade de estabelecer uma faixa de isenção para a tributação sobre dividendos que a reforma do imposto de renda de empresas e famílias deve trazer. O Planalto fez outros pedidos para a pasta e tem negociado algumas mudanças no projeto original do Ministério da Economia, né? O texto que também já está sendo discutido com lideranças do Congresso Nacional, o que tem levado a algum atraso no envio da proposta. Sim, essas coisas são complexas, fazer o quê, né? Ainda que nunca tenha sido definido prazo preciso. Outro problema e altas críticas ao governo por causa disso. Entre as medidas que está propondo ali está o aumento na faixa de isenção do IRPF, dos atuais 1,9 mil para algo em torno de 2,3 ou 2,4 mil, que foram apresentadas pelo ministro Paulo Guedes em reuniões no Palácio do Planalto. Há alas que pedem os 3 mil, mas eles estão falando que isso é inviável, falando que esses 3 mil teria um custo adicional de 30 bilhões depois do aumento já planejado de 2,4 mil, que cresceria de cerca de 50% desse universo de isenção. Tá bom? E aí eles falam sobre algumas outras taxações, e aí cuidado aí com a galera do dividendo. Se você depende muito de dividendo, você pode ser pego de calças curtas aqui, tá bom? Então talvez você tenha que diminuir um pouco o seu custo de vida, tá bom? Por quê? Por que eu falo isso, né, galera? Eu sei que talvez esse canal aqui nem seja o ideal para quem tem esse lifestyle, né? Vai seguir aqueles caras um pouquinho mais grandes e conceituados, que eu não vou ficar citando nomes aqui, mas eu acho que é meio óbvio, tá? Qual que é o caminho para uma estabilidade, um conforto financeiro? Várias rendas, tá? Então, se você concentra tudo, se o seu foco é 100% apenas dividendos, justamente quando acontece uma coisa igual essa daqui, que talvez uma taxação a mais nos dividendos, aí você acaba sofrendo um pouquinho, tá bom? Então, sempre tente ter várias rendas. E como é que você obtém isso? Empreendendo, né, e mirando várias linhas de negócio e etc. Tá bom? Então fica de olho aí nessa reforma e nessa mira aí em dividendos que você pode se machucar um pouquinho. Lembrando que JCP já é taxado direto na fonte lá 15%, tá? Mercado vê chance maior de elevação de 1 ponto na Selic, hein, galera? Lembra? A gente já viu essa novela acontecendo, hein? Quando tava lá nos, acho que 2,5, não, tava nos 1,5, né? 1,5? Foi 0,7, tava nos dois. Quando tava nos dois, tinha aquele papo de meio ponto, acabou subindo 0,75, e aí ficou 0,75 de novo, e aí agora tá no papo de 0,75, de repente vem aquele 1 ponto e vai direto para 4,5, tá bom? Lembrando que o foco provavelmente é fechar aí o ano com 6,5, e olha, sinceramente, dá para imaginar a Selic passando dessa região, sim. Não precisa ser um especialista, basta você observar o feeling do mercado ali, observar essa tendência de falar uma coisa e fazer outra, tá bom? E para analistas, expectativas de inflação em alta pressionam o próprio Copom, que tem reunião hoje e reunião amanhã. De olho nisso aí para a Seliczinha, tá? E claro, tem um textão aqui se você quiser ler.
tá? Mas, enfim, basicamente com esse cenário em mãos, o mercado futuro de juros apontava no fechamento de ontem 38% de chance de uma elevação de 1 ponto percentual na Selic amanhã, tá bom? A taxa básica está em 3,5% anuais, passaria ali para 4,5%, tá bom? No início da semana passada, a possibilidade estava abaixo de 10%, tá bom? Então olha lá como muda muito rápido, tá? E na semana passada, a probabilidade desse cenário ocorrer era de 5%, tá bom? Tá falando agora do 1 ponto, né, se eu não me engano. Enfim, tá? De olho no ponto percentual, se eu fosse apostar, eu diria que é mais provável que suba 1 ponto percentual, tá bom? Conhecendo aí o passado, igual eu acabei de falar. E aí nós temos que Petrobras, falando em dividendos, caminha para dividendos maiores. Aí vocês aí, acionistas que me assistem, que são mais conservadores, que carregam posições ali mais conservadoras com Petrobras, né, que passou ali pela crise do dia 22 de fevereiro e só trabalhou posição e foi aumentando sua posição e aporte regular. Agora tá ficando bom para você, porque Petrobras voltou a subir e agora caminha para dividendos maiores, né? Acordo de coparticipação de Búzios e venda da BR podem ajudar a empresa a antecipar meta de dívida, hein? Atenção, galera da Petrobras, tá bom? Então, a venda da fatia remanescente de 37,5% na BR Distribuidora, que não é uma fatia pequena, e o acordo de coparticipação do campo de Búzios, assinado com as chinesas CNODC e CNOOC, podem ter efeitos diretos para investidores da Petrobras neste ano. Os 2,3 bi de dólares estimados com a alienação da BR e os 2,94 bi de dólares também, aos quais a estatal terá direito a receber à vista, pelos investimentos já realizados em Búzios, né, reforçam a expectativa de que a companhia conseguirá antecipar para 2021 a meta de redução de dívida e assim aumentar a remuneração aos acionistas, tá bom? Então, de olho nisso, galera da Petro, né? Até porque a política de dividendos da Petrobras estabelece que a partir do momento em que o endividamento bruto da companhia cair para um nível inferior a 60 bilhões de dólares, uma nova sistemática de remuneração aos acionistas será acionada. A fórmula prevê a distribuição de 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e investimentos, patamar que representa na prática aumento em relação à distribuição histórica. Claro, na prática, porque basta colocar os números no papel. Se você é acionista da Petrobras, procure fazer isso, tá bom? Então, boa notícia para você. E aí, claro, se você não é membro do canal, pega o dinheiro aí dos dividendos e torne-se membro do canal. Menos de R$1 por dia para você aí ter acesso a conteúdos exclusivos. Falando em conteúdos exclusivos, empresas no Brasil começam a investir em Bitcoin, mas a adoção ainda é tímida do país. E lembrando, você não precisa investir em Bitcoin através de um fundo, tá? Isso não faz nem sentido para falar a verdade. Se você quiser investir em Bitcoin com bônus, tem o link da OKEx aqui no primeiro comentário, que você começa negociando com alguns bônus de taxa e recebendo alguns Bitcoins, tá bom? Então, aproveita o link aí no primeiro comentário, tá? Mas Yubi e Empírico são as primeiras brasileiras a divulgar investimentos, mas o movimento é incipiente frente à onda capitaneada por pioneiras brasileiras, americanas, na verdade, olha lá, como MicroStrategy e Tesla, claro, né? Um percentual aqui irrisório perto do investimento igual a Tesla. Fundo da Verde comprou cotas de ETF cripto. Comprar fundo de cripto para mim é o fim da picada, não faz nem sentido. E BTG Pactual poderá ser a primeira ação do Ibovespa com exposição ao Bitcoin. O golpe tá aí, cai quem quer, né? Se você vai investir em cripto e você investe em fundo e seja hash 11, você tá dando um tiro no seu pé, você está matando toda a lógica da criptomoeda, que é a descentralização, tá bom? Que os criptomaníacos adoram bater no peito e defender, tá bom? Então, olha, abre o olho, hein? Vai comprar cripto, link aqui no primeiro comentário e vai investir de forma autônoma, tá? Não é recomendação, mas analise se faz sentido, né? Analise, é tipo, sei lá, comprar Oi e torcer contra a recuperação judicial, né? Lógico, uma comparação bem exagerada. Tá bom? Mas enfim, o governo deve renovar o auxílio emergencial com edição de nova MP, hein? Ideia é deixar caducar a atual medida provisória que prevê auxílio, que já conta com 275 emendas, tá? E ontem, o ministro da Economia confirmou ao Valor que a renovação do auxílio deve chegar a 3 meses, e aí prepara aí que com certeza aí, quanto mais próximo desse fato relevante acontecer, as varejistas devem sofrer aí benefícios, né? Se tomarem vantagem disso, embora o martelo ainda precise ser batido pelo ministro da Cidadania, João Roma, e pelo presidente Jair. A ideia, conforme Guedes, é que o auxílio seja encerrado com toda a população adulta vacinada, cenário que, de acordo com o Ministério da Saúde, estaria previsto para outubro, né? E aqui ele está falando do Brasil inteiro. Lembrando que a gente tem aqui em São Paulo previsão do dia 15 de setembro
para toda a população de 18 para cima. Enquanto isso, o governo está trabalhando no redesenho do Bolsa Família, que deve ter seu escopo ampliado, então tem valores quanto em alcance de famílias beneficiadas, hein? Olha lá, o que uma vontade de ganhar uma eleição e a necessidade do populismo num país onde nós não temos inteligência política faz. Pois é, tá bom? Um comentário bem incisivo, mas que é real, né? Não tem o que falar. Bom, a gente tem que falar as verdades aqui, tá? Então, atenção aí nesse papo de auxílio emergencial, ficar de olho aí em qual ação de consumo se beneficia, tá bom? E aí, aqui era uma matéria bem parecida, resolvi deixar aqui, mas basicamente é uma pré-matéria daquela matéria, dá até pra fechar, né? Pacheco pauta para amanhã, votação da MP da Eletrobras. O presidente do Senado prevê mudanças e devolução à Câmara, hein, galera? E aí a MP caduca dia 22, de olho nisso. Ele tá ficando apertado, hein? Estou torcendo para que passe igual uma bomba aí subindo a cotação da LET 3. Mas atenção, hein? Era para hoje, agora vai ficar para amanhã, dia 16, e caduca dia 22, tá bom? Então, apesar do clima conturbado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu pautar para amanhã a votação da MP de privatização da Eletrobras. Ele admitiu, no entanto, que há ressalvas à proposta no Senado, o que deve levar a alterações do texto e obrigar seu retorno na Câmara dos Deputados. E aí você tem que ficar com o bumbum na parede aí, caso você tenha comprado a Eletrobras na máxima, ou caso você esteja segurando aí e não tenha colocado o lucro no bolso. Atenção, galera da MP aí da Eletrobras, hein? Acorda pra vida, bora votar isso aí. Vale a pena comentar aqui que o DEM expulsa Rodrigo Maia por unanimidade, né? Rolou briguinha lá. De fato, às vezes a política brasileira parece um jardim de infância, tá bom? Mas há deputados sérios, há candidatos sérios, há senadores, vereadores e deputados estaduais também sérios. É importante se politizar o máximo possível, sempre defendendo ideias e não pessoas. Defendeu pessoa? Pense novamente. Defender uma pessoa por causa de uma ideia da pessoa, em um momento X específico, aí tá beleza. Peter, você é o dono da razão para falar isso? Jamais, mas pense e veja como faz sentido você defender ideias e não pessoas, tá bom? Então, só para evidenciar aqui essa infantilidade brasileira. E nos Estados Unidos, uma matéria aqui que vale muito a pena ler, bilionários adotam Buy, Borrow and Die. Por quê? Porque eles... Bom, galera, é simples, né? Aqui é uma matéria falando como os mais bilionários, eles pagam menos impostos. E está errado? Depende, tá bom? Quando você tem dinheiro, né, e quem começa a ganhar mais dinheiro, né, e você pode usar a própria isenção dos 20 mil aqui na Bolsa de Valores como exemplo, você vai buscar mecanismos para pagar menos imposto, tá bom? Então, assim, você vai culpar os caras por fazerem isso? Eles não são bobos. Aí você vem com IGF, que é Imposto sobre Grandes Fortunas, os caras vão pular fora. Então, assim, não pode ser hipócrita, né? Você também quer pagar menos imposto. Todo mundo quer pagar menos imposto. Aí você vai cobrar os mais ricos só porque eles têm mais condição de usar esses mecanismos, tá bom? E é isso que essa matéria fala, basicamente. Eles não estão fazendo nenhuma falcatrua. Eles utilizam mecanismos do sistema esse que lá nos Estados Unidos funciona de um jeito, aqui de outro, para pagar esse menos imposto. E como é que eles fazem isso? Colocando deles na reta, é claro, né? Não dependem de governo, não tem CLT deles lá, nada. Eles fazem ali vários esqueminhas legais, tá bom? Então, assim, você vai julgar os caras, vai fazer IGF do nada, os caras vão pular fora, tá bom? Então, assim, essa matéria é bem importante ler, com a mente bem aberta para entender o motivo disso e entender que você também busca pagar menos imposto, você também quer pagar menos imposto, tá bom? Todo mundo quer pagar menos imposto. Então, assim, não dá para crucificar os caras, tá? Há uma desigualdade? Sempre haverá. O mundo é assim, bem-vindo à realidade, tá? A vida sempre será, sempre foi, sempre será a sobrevivência do mais apto. Que seja no indivíduo, que seja num país, numa cidade, que seja num grupo, que seja num planeta, que seja numa espécie, um dia que a gente evolui como espécie, né? Já mudando um pouquinho o cenário. Mas acho que vale a pena comentar isso daqui, essa matéria aqui eu vou deixar ela especialmente na descrição, caso você tenha interesse em dar uma lida. Eu acho que vale a pena, tá bom? Então deixa aquele like, daqui a pouco tem Bom Dia Análise de Aluguéis. E tamo junto, vire membro do canal, curso na descrição junto com o link dessa matéria, e o Kex no primeiro comentário, e alguns vídeos ali no final do dia de ontem aqui no primeiro comentário também. Tamo junto.